É hora de conversar com a Juliana Rosa, falar de economia e política hoje, né, Ju? Política internacional, porque a expectativa é grande para o encontro entre os presidentes Lula e Donald Trump. Tem uma expectativa grande para o encontro de Donald Trump e Benjamin Netanyahu, porque o Trump quer o Prêmio Nobel da Paz. Agora, se esse encontro entre Lula e Donald Trump render frutos, vai dar algum tipo de prêmio? Vai render o quê, Juliana Rosa? Bom dia para você. Tudo bom, Carlinha? Bom dia para você, bom dia para Sheila, Bom bom dia, dia para os Ju. nossos ouvintes. Boa semana aí pra gente. Olha, o presidente americano Donald Trump, não podemos negar que surpreendeu ao dizer que rolava uma química com o presidente Lula, né? Agora, a gente sabe que o Trump é imprevisível, antes de mais nada, então o ambiente na economia, eu conversei com muitos empresários, economistas, é um otimismo cauteloso, viu? O vice-presidente Geraldo Alckmin, que está liderando aí as negociações com os Estados Unidos, falou agora há pouco que ainda não tem data marcada, nem o tipo de encontro, se vai ser à distância, se vai ser presencial, ainda tem esse debate aí, então a gente não tem informações ainda sobre os detalhes aí desse encontro, mas o vice-presidente disse que está otimista, e há então esse ambiente, obviamente é um otimismo, né? Ninguém esperava essa aproximação, principalmente naquela semana em que houve, depois da condenação do ex-presidente Bolsonaro, a extensão da lei Magnitsky para a esposa do ministro Alexandre de Moraes, teve negação de visto para integrantes do governo, enfim, e aí houve então essa aproximação inesperada. Agora, o que eu mais estou ouvindo é que existem muito mais diferenças do que semelhanças entre Trump e Lula. Vamos lembrar que o Trump, logo depois que o Lula subiu na tribuna da Organização das Nações Unidas, ele fez um discurso contra tudo que o Lula tinha defendido, inclusive contra o multilateralismo e contra a própria ONU, e especificamente sobre o Brasil, todo mundo também lembra disso, né, que a gente meio que passou batido depois da química. O presidente Lula fez um discurso falando que, citando especificamente o Brasil, falando que o Brasil faz esforços sem precedentes para interferir nos direitos e liberdades dos cidadãos americanos, com censura, repressão, armamento, corrupção judicial e perseguição de críticos políticos nos Estados Unidos. Então não foi um discurso leve, né? Agora, tem sim essa expectativa de que abriu uma brecha para que haja uma negociação. A pauta mais importante que agora que todo mundo do governo resolveu falar, o presidente Lula, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, até o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, todos eles falaram nos últimos dias sobre terras raras. E todo mundo falando sobre o interesse de negociar com os estrangeiros em relação às terras raras. Agora, o presidente Lula, ele não quer que essa produção aqui no Brasil, lembrando que a gente tem a segunda maior reserva dessas terras raras, lítio, cobre, atrás da China, sendo que a China é a grande produtora desses minerais críticos, terras raras, que hoje são fundamentais no mundo, né, para a produção de baterias, para a segurança, inclusive para a indústria de segurança do mundo. E a gente, no entanto, o presidente Lula tem falado que ele não quer exportar simplesmente os minerais, ele quer que haja a produção aqui dentro e a industrialização para que a gente tenha aquele tal do valor agregado, né? Então, vamos acompanhar aí, estamos de olho no tal do otimismo cauteloso, mas otimismo acima de tudo, né, meninas? Sem dúvida. Ju, vem boa notícia ao longo dessa semana, para além desse encontro, pensando em outros números, a gente tem alguma projeção positiva aí para sair? A gente quer boa notícia. Essa semana tem 2 pontos importantes. Aliás, hoje, mais tarde, Carlinha, vai sair os números do mercado de trabalho, que é o dado do CAGED com carteira assinada. Esse número é fundamental porque a gente tem acompanhado um mercado de trabalho que segue forte, né? Está até impressionando os dados de mercado de trabalho, mesmo com essa taxa de juros tão alta. Aliás, o próprio Banco Central vem comentando isso, né? Que tem muitas mudanças. Ele até fez um estudo amplo tentando explicar o que está por trás, que tem a ver com tecnologia, né? Muita gente trabalhando online, por aplicativo, enfim. Então, é uma questão importante da gente
acompanhar. E a outra coisa que a gente tem que ficar de olho é que quarta-feira o Congresso Nacional, a Câmara marcou a votação daquele projeto de isenção do imposto de renda para quem recebe até 5 mil, tá? Vai ser difícil não passar, porque nenhum político vai ser contra esse projeto que tem amplo apoio da sociedade. Agora, os políticos podem não tornar a vida do governo muito fácil, porque em véspera de ano eleitoral, eles não vão querer simplesmente colocar azeitona na empada do governo. Eles podem dificultar, por exemplo, oferecendo menos compensação à perda tributária, colocando essa compensação só para 2027, enfim, deixando a situação das contas públicas mais complicada para o governo. Então vai ser interessante a gente acompanhar, porque, como você começou bem, Carlinha, a política não tem contribuído muito para esse ambiente econômico. Está muito tenso o negócio, está ruim, né, as pautas ruins ali sendo debatidas, e esse ambiente de tensão política está contaminando esse estresse na economia também. Que bom ter você para explicar tudo para a gente, para nos ajudar a entender, Ju. Bom dia, boa semana para você. Um beijo, obrigada. Boa semana para vocês também. 9h18.